Portanto, neste momento, passo o microfone para um de seus discípulos, pastor Marcondes. Amém. Graça e paz, amém. Glória a Deus. Quero convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de Esdras, o versículo 10, capítulo 7, o versículo 10. Diz assim a palavra do Senhor: porque Esdras tinha disposto o coração para buscar a lei do Senhor, e para cumprir, e para ensinar em Israel os seus estatutos e os seus juízos. Vamos ler novamente? Porque Esdras tinha disposto o coração para buscar a lei do Senhor e para cumprir, e para ensinar em Israel os seus estatutos e os seus juízos. Todos juntos agora? Amém? Porque Esdras tinha disposto o coração para buscar a lei do Senhor e para cumprir, e para ensinar em Israel os seus estatutos e os seus juízos. Amém. Feche os seus olhos e vamos orar. Bíblia aberta. Pai, obrigado, Senhor Deus, por esta mensagem, esta palavra, por esse dia. E nós queremos te louvar por cada vida que está aqui, Senhor Deus, pelo teu Espírito Santo, que é primazia neste lugar, que tem liberdade de agir, de falar, de se mover em nós e através de nós. Senhor, recebe o nosso culto, o nosso louvor, a nossa adoração. E que nesse instante, ó Pai, a Tua palavra seja viva e eficaz, possa edificar e glorificar o Senhor em nome de Jesus. Amém. Amém. Hoje nós vamos falar, o título do nosso tema, da nossa mensagem é: para que Deus te chamou? Para que Deus te chamou? Esse texto que nós acabamos de ler é um texto de um episódio que aconteceu há 540, aproximadamente 540 anos antes de Cristo. Em um momento em que o povo judeu estava em uma transição. O povo havia sido tirado da sua terra, de Jerusalém, através das mãos do rei Nabucodonosor. E muito tempo depois aconteceu uma restauração do templo. Nesse tempo em que Nabucodonosor tira o povo, ele destrói a casa de Deus. Ele não só destrói a casa de Deus, mas ele saqueia também todos os utensílios de valores. Prata, ouro, todo tipo de utensílio que tinha valor naquele tempo, que existia dentro da casa de Deus, dentro do templo. Nabucodonosor levou. E aí, nesse momento, nesse episódio, a gente está vendo o povo retornando para casa, voltando para Deus. Um povo que estava subjugado, um povo que estava escravizado e agora retornando para Jerusalém. Antes de Esdras entrar em cena, um homem se levanta, um homem chamado Neemias, para a edificação dos muros e do templo do Senhor. Só que durante todo esse processo, ele é impedido por várias vezes de construir, de reformar a casa de Deus. E aí, depois de muita peleja, depois de muitas cartas de muitos reis, instruídos pelo próprio Deus, permitindo o povo judeu a restaurar o templo, assim que fica tudo pronto, um homem é levantado para uma missão. E o nome dele é Esdras, ou Esdras. Esse homem é um missionário. Ele sai com uma missão, com autoridade dada pelo rei Artaxerxes, para poder voltar o povo à direção de Deus. Enquanto nós orávamos, irmãos, em algumas vezes que a gente participa de monte, de oração, de reuniões, uma vez eu ouvi uma palavra que marcou muito e que me chocou muito o coração, que marcou a minha vida. Uma frase de um homem que orava e ele dizia assim: a adrenalina de servir a Deus é ver as coisas dando certo.
A adrenalina de servir a Deus é ver as coisas dando certo. Esdras, quando sai para a missão, ele sai com algumas características, com um impulso de liderança. Nós estamos falando de um homem que representa uma liderança forte, uma liderança de sucesso. Um homem que foi erguido para levar o povo à adoração. Porque esse povo estava distante. A gente percebe em todo momento na palavra de Deus que toda vez que o povo se desvia da vontade do Senhor, eles são colocados na escravidão. Eles voltam para o Egito, voltam para o mundo, são afastados de Deus, são impedidos da adoração. Esse era o caso, esse era o fator, porque eles estavam distante de casa, em uma outra terra, numa terra estrangeira. E quando é reconstruído, um povo que foi levado primeiramente para lá, não conseguiu ainda estabelecer aquela reunião, aquele culto. E agora Esdras é levantado para levar esse povo à adoração. Mas existe na vida desse homem 3 características muito importantes, pelas quais ele foi levantado para cumprir o seu chamado. E a primeira delas é, porque Esdras tinha disposto o coração para buscar a lei do Senhor. Esdras foi um homem que buscou a lei do Senhor. Em outras traduções, nós vamos ler que Esdras, ele aprendeu a lei do Senhor. E antes disso, ele se dispôs o coração. Se dispor é se colocar e acreditar, é se voluntariar para aprender alguma coisa. Um homem que colocou o coração em algo. Aquele que busca a Deus, ele tem a proteção do Senhor. Aquele que busca conhecer a palavra, ele é livrado pelo seu caminho. É Deus quem vai à frente, é a palavra. Lá no Salmo 119 diz, lâmpada para os meus pés, luz para o meu caminho é a sua palavra. Um homem que conhece a palavra é um homem que tem o seu caminho iluminado. Jesus, ele fala, eu sou a luz do mundo. É Jesus que vai iluminando o seu caminho. É Ele que vai te livrando das serpentes, das pedras de tropeço, dos escorpiões. É Ele que vai te dando vitória. Para que Deus te chamou, pastor? Quando nós falamos de um homem de liderança, de um homem que tem uma liderança de sucesso, de um homem que tem um chamado, nós usamos a figura de Esdras como um grande líder que se expôs à obra de Deus, mas referindo ao nosso líder, que buscou a Deus, que colocou o coração para aprender a palavra de Deus. É por isso que hoje a gente olha e percebe tantas coisas se rompendo, vê uma igreja tão cheia, bela, bonita, uma igreja construindo, uma outra lá em Ouruanda fluindo, porque um homem colocou o coração à disposição de aprender o que Deus queria ensinar. Esse é o nosso líder, um homem que busca, um homem que teme, um homem que acredita, um homem que se coloca à disposição. E o segundo ponto, não cabe a mim mais falar. Para que Deus te chamou? Segundo ponto, nós vamos falar do cumprir da palavra. Porque lá em Esdras 7:10 está dizendo assim: porque Esdras tinha disposto o coração para buscar a lei do Senhor e para cumprir. O salmista, lá no Salmo 119:11, ele fala que guardou a palavra do Senhor no coração, para não pecar. E nós queremos te fazer uma pergunta, pastor. Para que Deus te chamou? O capítulo 7, de 7 a 10 de Esdras, vai falar sobre este chamado. Vai falar sobre essa realidade de ouvir a voz do Senhor
e permitir cumprir na sua vida este chamado. Eu quero voltar ali um pouquinho no buscar, quando este homem, este líder, fala para o rei que não era para ele se preocupar. E o pastor Marcondes acabou de relatar aqui que esse homem era um líder de oração, de jejum, e fala para o rei não se preocupar. Quantas vezes eu e você, igreja, ouvimos desse Esdras, que está aqui, à sua frente, dizendo para não nos preocupar, porque o Senhor está adiante. E esta viagem, esta caravana, porque Esdras ele vai para Jerusalém, numa segunda viagem, lá já havia 50 mil exilados, aguardando a palavra do Senhor, aguardando o retorno das respostas de Deus para as suas vidas. E este homem, com o aval do rei, ele leva consigo quase 1.500 homens. E quando ele faz essa parada, próximo ao rio Ava, que ele começa a orar, a jejuar, ele leva consigo 38 profetas. 38 profetas. Mais 220 servidores para o templo. E esta viagem durou 3 meses e meio. 3 meses e meio de oração, de jejum, de busca, de entrega. E a palavra de Deus diz que eles chegaram em Jerusalém intactos. Cumpriu aquilo que ele profetizou diante do rei. O rei lhe oferecia segurança, lhe oferecia guarda para os acompanhá-los nesta viagem. Mas ele, como um homem de oração, uma pessoa temente a Deus, ele precisava fazer cumprir na sua vida aquilo que ele estava seguindo, aquilo que ele acreditava. Nós precisamos fazer cumprir nas nossas vidas aquilo que nós buscamos, aquilo que um escriba, um profeta do Senhor tem ministrado nas nossas vidas. Esdras, escriba, para os judeus, era aquele que interpretava a lei, e ele vai como sacerdote para Jerusalém. E ele vai numa condição de ocupar o lugar dos profetas, porque ele volta para Jerusalém como mensageiro. E essa função era do profeta. E ele vai como mensageiro da palavra de Deus. E em estudos, eu aprendi, pastor, que Esdras foi um líder que viveu intensamente os 3 primeiros versículos do Salmo 1. Um homem que meditou na lei do Senhor, nos ensinos do Senhor, e eu olho para o Senhor e vejo para que Deus te chamou, para fazer cumprir nas nossas vidas a palavra do Senhor. Essa é a sua intenção. Esta era a intenção de Esdras com aquele povo. Fazer aquele povo retornar para Deus. E eu tive o privilégio de entender que a palavra de Deus poderia se cumprir na minha vida no dia 29 de dezembro de 2002, quando o Senhor pregou pela última vez na igreja presbiteriana. Ali o Senhor te permitia fechar uma fase da sua vida. E naquele mesmo dia, o Senhor abriu uma nova fase na minha vida, porque ali eu entreguei a minha vida para Jesus.
Este homem tinha 2 propósitos para ir para Jerusalém. Primeiro era levar alguns utensílios, algumas pratas, algumas especiarias que serviria para o acabamento do templo. E o segundo propósito era ensinar o povo para que fosse fiel a Deus. E, registrando nesse capítulo do versículo 10, Esdras dispõe o seu coração para buscar, cumprir e ensinar. E não sou eu que vou falar dos teus ensinos nesta noite. Graça e paz a todos, amém? Falei para o pastor Antônio que ele é o Esdras aqui dessa noite, né? Pastor Antônio, para que Deus te chamou? Marcondes falou sobre aprender, né? Sobre buscar. Esdras, a Bíblia diz que ele era versado na lei de Moisés, era escriba, era sacerdote, ele sabia bem do que ele estava fazendo e falando. E nós bem sabemos que o pastor Antônio está buscando, aprendendo, estudando há pelo menos 28 anos. É isso, não é? De fé? 28 anos. Um dia ele decidiu sair de Rio Verde e ir para Londrina, no Paraná. Paraná, terra boa, povo bonito, né? E ele foi para o Paraná, né, estudar, conhecer, aprender e buscar, né? E Deus chamou Esdras e chamou o pastor Antônio também para praticar, para cumprir. Eu tenho há 10 anos visto ele cumprir a palavra de Deus. 10 anos porque eu estou 10 anos caminhando com ele. Nesse tempo eu já vi bastante coisa. Foram muitos cultos, muitos retiros, muitas campanhas, muitos montes, muitas orações, muitas EBDs, né? E nós temos visto quantas salas de Mateus 28 nós já fizemos. Isso nada mais é do que cumprir a palavra do Senhor. Então nós temos visto a busca, nós temos visto a prática e nós temos visto Ele nos ensinar dia após dia. Amém? Quantos têm aprendido? Um dia eu disse para ele que com 3 meses de escola bíblica dominical eu tinha aprendido mais do que a minha fé toda. Desde o dia que eu converti até aquele dia, quando eu cheguei em Rio Verde, com 3 meses de escola bíblica dominical, eu já tinha aprendido mais coisas do que a minha vida cristã toda. Não era muito, mas assim, né? Como bom eram as escolas bíblicas, né, com o pastor Antônio naquela época. E eu aprendi muito, e ele tem nos ensinado desde então. Ensinar, Deus chamou Esdras para ensinar aquele povo. Quando Esdras chega em Jerusalém novamente, o povo estava voltando de um exílio da Babilônia. E o que Esdras encontra é um estado de calamidade total. Aquele povo que era o povo de Deus já não era mais reconhecido como o povo de Deus. Esdras vai encontrar um povo totalmente distante de Deus. Esdras vai encontrar um povo que passou a se casar com pessoas estranhas, com povos estranhos, com povos que não tinham aliança com Deus. Esdras vai encontrar um povo que não cultuava a Deus mais. Esdras vai encontrar um povo que não sabia mais o que era adorar o Deus verdadeiro e o Deus Altíssimo. Mas Esdras, quando chega novamente em Jerusalém, ele chega para ensinar. E ele chama o povo, e ele passa a ensinar a lei do Senhor, a qual ele conhecia. Um povo distante, um povo com a sua espiritualidade destruída, um povo com a sua identidade em Deus destruída, desfeita, totalmente deturpada. Esse era o povo que Esdras encontrou, e Esdras passa então a ensinar. E Esdras então, com a força do Senhor,
Ele restaura a adoração no povo de Israel, Ele restaura o culto, Ele restaura a adoração, e Ele restaura o amor pela lei. E Esdras chama o povo, e o povo entende que estava distante do Senhor, o povo entende que estava em pecado, e o povo fala assim: Esdras, a partir de hoje nós vamos obedecer tudo aquilo que você falar, nós vamos obedecer tudo aquilo que você ensinar, tudo aquilo que você nos falar da lei do Senhor, nós vamos cumprir. Sabe por quê? Porque Esdras sabia o que estava falando e ensinando, e o povo sabia que Esdras era um homem de Deus. Não é diferente de nós. Quando Deus olhou para nós, Deus viu um povo distante dele. Quando Deus olhou para nós, Deus viu um povo que estava com alianças, com pessoas e com coisas que não eram dele. Quando Deus olhou para nós, Deus viu o pecado, um povo totalmente destituído da glória dele. Mas Deus é bom e a sua misericórdia dura para sempre. E Ele nos resgatou, e Ele nos colocou num caminho verdadeiro, e Ele nos colocou na sua luz, na sua maravilhosa luz. E Deus, ao longo da nossa caminhada, levanta Esdras para cuidar da gente. Deus levanta Esdras para nos ensinar a fazer alianças com Deus. Deus levanta Esdras para dizer aquilo que é certo e aquilo que é errado, mesmo que isso seja difícil de ouvir. Deus levanta Esdras para dizer que nós precisamos voltar a adorar a Deus. Deus levanta Esdras para nos ensinar a lei do Senhor. Amém? Pastor Antônio, para que Deus te chamou? Deus te chamou para ser Esdras na vida da Igreja Batista e para nos ensinar a lei do Senhor. Glória a Deus. Esdras foi chamado para ensinar. E quantas coisas nós aprendemos, não é mesmo? Quem está aqui há mais de 5 anos? Quem está aqui há 10 anos? Tem uma galera aí. Quem está aqui desde o início que o pastor Antônio chegou? Irmã Roseni, Camila, né? A Neide, a Zetina. Eu estou há 10 anos, né? Eu conheci o pastor Antônio em dezembro de 2006. E eu confesso que o dia que eu vi ele saindo do seu Gol vermelho, o senhor lembra do Gol vermelho? Ele teve uns 3, mas era um dos Gol vermelhos, né? Ele parou ali na rua Costa Gomes, eu estava na porta da papelaria da Graça. E aí ele saiu, né? Aí ele desceu do carro com a cara simpática, o rosto simpático que ele tem, né? Com aquele sorriso no rosto. E aí eu olhei para ele e falei assim: gente, esse homem é bravo demais. Aí eu queria correr, mas aí o pastor Rodrigo falou: não, segura aí. E aí ele chegou, cumprimentou, tudo bem e tal, né? Perguntou do Paraná e tudo. E aí nós entramos, conversamos, é claro, só conhecemos. Eu vim conhecer Rio Verde, né? 6 meses depois, no dia 8 de junho de 2007, eu cheguei na rodoviária às 11 horas da manhã, com 2 malas de roupa, né? Era isso que eu tinha. E eu vim mudando para Rio Verde. Porque eu ouvi dizer que aqui tinha um homem que orava por um avivamento. E eu acreditei naquilo. Eu acreditei naquilo. E eu fiquei sabendo que tinha muito trabalho na igreja. E que faltava pessoas para ajudar. E eu acreditei naquilo. E eu vim. Eu cheguei no dia 8 de junho de 2007, às 11 horas da manhã. Quando foi 1 hora da tarde, eu estava sentado na mesa do pastor Antônio, na papelaria da Graça. E conversando com ele, porque eu ia trabalhar para ele na papelaria. E a partir de então começou a nossa história, né? E a partir dali ele vem nos ensinando muito. E eu lembro que ele me disse, eu não sei nem se ele lembra disso, mas eu lembro que ele me disse o seguinte, falou: irmão, vamos caminhar, vamos trabalhar, tem muito serviço. Aquele jeito dele, tipo assim, nada com pressa, né?
Não, vamos trabalhando, né? Tem muita coisa para fazer e tal. Eu falei, amém, pastor, vamos trabalhar. E desde então, a gente vem aprendendo muito com ele. A gente aprende muitas coisas com o pastor Antônio. Muitas coisas mesmo. A gente aprendeu... o pessoal dos diáconos, está todo mundo aí? Ou não? Diácono, boas-vindas, intercessão. Pode entrar então, ficar aqui nas laterais. Isso aqui faz tudo parte, tá? Do cerimonial, né? Porque esse povo aí que você está vendo aí é parte do povo que tem trabalhado ao lado dele, né? Que ele tem nos ensinado. Então nós vamos... Quero ver se vocês se identificam com o que eu tenho aprendido nesses anos. Andar ao lado do pastor Antônio, a gente aprende muita coisa, né? A gente aprende sobre caça e pesca. Muitos vão se lembrar da história do Inhambu na Capanga. Quando o senhor era menino, que o senhor saía para caçar, né? A gente aprende com o pastor Antônio que nos relacionamentos, nos namoros de antigamente, o menino namorava com a menina, mas um não sabia que estava namorando com o outro. Né? E a Rosininha às vezes fica brava dos namoros dele, do antigo, que ele conta aqui nas pregações. Mas fica tranquilo, as meninas não sabiam que ele namorava. Gente, nas pregações do pastor Antônio, a gente aprendeu muito sobre biologia. Foi ou não foi? Né? Em alguns momentos a gente ficava pensando assim, o que será que é isso aí? Né? Aí ele parava, vocês estão comigo? Amém, pastor. Algumas vezes o amém é pela fé, né? Mas nós estamos ali juntos. A gente aprendeu sobre história, né? O pastor Antônio gosta muito de história. Se você quiser saber sobre a história do Brasil, senta do lado dele, ele vai te contar a história desde o começo. E nas nossas viagens, né, pastor Ronei? Quantas vezes a gente não entrou nisso? E eu aprendi mais história com o pastor Antônio viajando do que na aula, né? A gente aprendeu muita coisa. A gente aprendeu sobre ter paciência em comprar um carro. Porque se você não tiver paciência, você pode comprar um Palio, cor de ferrugem. E você vai se arrepender amargamente daquilo. E daí sai a frase, irmão, quando você compra um Palio cor de ferrugem, você tem duas alegrias. Um dia que compra e outro dia que vende. A gente aprendeu isso aqui. A gente aprendeu também que a Roseni era brava quando ele casou. A pergunta que não quer calar, era brava? A gente imaginou, né? Ele fala que ela era brava. Era, né? A gente aprendeu sobre culinária. Purê de batata. Pudim. Mas a gente aprendeu, se a gente quer amaciar a carne de um peru, é só dar pinga pro peru. Mas o segredo é dar pouca pinga, senão ele vai dar coma alcoólico no peru. Né? A gente aprendeu sobre isso aqui nos sermões. A gente aprendeu também, né? A gente ouviu tantas histórias de ex-alunos, histórias de escola, e a gente passou a admirar mais os professores por causa disso. O professor vai para o céu. A gente também aprendeu que a simples venda de uma casa pode resultar no cumprimento da vontade de Deus para as nossas vidas. O dia que ele vendeu a casa, que ele morava com a Roseni aqui no fundo, ele não sabia, mas Deus estava começando um projeto na vida dele. E a gente aprendeu que às vezes a venda de uma casa é o cumprimento dos planos de Deus na nossa vida. A gente aprendeu também, a gente aprendeu sobre fazer planilhas, fazer reuniões, fazer fichas, fazer reuniões, sobre fazer relatórios, sobre fazer reuniões.
Mas tudo isso no intuito de organizar a igreja. E isso aqui é resultado das reuniões, né? E de tudo isso que a gente tem feito. O pastor Antônio também nos ensinou a não fazer conta de pouca coisa, mas sempre ajudar as pessoas. Quantas vezes eu ouvi ele dizer isso? Que a gente não deve fazer conta de pouca coisa, mas a gente deve ajudar as pessoas. E a gente aprendeu até época com o senhor. O senhor tem época que o senhor come abacaxi todo dia depois do almoço. Aí o senhor enjoa do abacaxi, o senhor começa a chupar laranja. Às vezes eu estava na casa do pastor Antônio antes do almoço, ele chegava com um saco de 10 quilos de laranja. Né? O senhor lembra disso? De vez em quando acontece, né? E aí épocas de laranja. E ele também tem épocas de suco de uva por causa da diabetes. O problema é que às vezes ele tem que explicar para os irmãos no supermercado que não é vinho, é suco de uva. Né? Épocas, o pastor Antônio é assim. Épocas, né? Tem época que ele está fazendo algo e a gente vai acompanhando ele nisso. Ele também nos ensinou que aonde ele está é sempre bom ter um cafezinho, né, Ronaldo? Sem açúcar. E se você estiver fazendo jejum de Daniel e der uma branqueira, chupa uma balinha que resolve. Ele nos ensinou que toda festa tem que ter comida. E é melhor sobrar do que faltar. Mas se de tudo não tiver nada, não dá para fazer, o orçamento não cobre, vamos fazer um café com bolacha Mabel. Que também dá certo. Tudo isso nós aprendemos com ele. Nós aprendemos com o pastor Antônio que o verde sempre será a cor mais bonita. É ou não é? Essa igreja já foi, talvez você chegou agora, mas essa igreja era toda naquela cor lá, verdinha, por dentro, por fora. Gente que foi pintando sem ele ver. Quando ele viu, as paredes estavam brancas, né? Nós aprendemos com o pastor Antônio que as cachoeiras são a melhor representação da presença de Deus sendo derramada sobre a igreja. E talvez essa seja a explicação porque o senhor gosta tanto de Oruana. Cachoeiras. Quantas histórias. O pastor Antônio nos ensinou como ser hospitaleiro, como hospedar bem as pessoas, como receber bem as pessoas. Eu desconheço talvez um pastor que nos receba tão bem quanto o pastor Antônio. E a Roseni, é claro. Por muitas e muitas vezes, pastor Antônio, eu achava melhor estar na casa do senhor do que na minha casa. Muitas vezes eu ia para lá só pelo simples fato de ir. Eu estava na casa do meu pastor. Então a gente aprendeu como ser hospitaleiro. Quantas histórias. E como foi bom ouvir cada uma delas. Talvez para alguns seja irrelevante, mas tenho certeza que cada história dessa vem carregada de grandes ensinamentos que nós levaremos, para o resto das nossas vidas. Mas nós aprendemos só isso? Nós aprendemos só as histórias engraçadas? Não. Nós aprendemos com o pastor Antônio a amar a Deus sobre todas as coisas. E o reino de Deus é sempre a nossa prioridade. Nós aprendemos a honrar nosso pastor, nós aprendemos a ter zelo com as coisas de Deus, nós aprendemos a fazer com excelência, nós aprendemos a fazer com seriedade, principalmente na pregação do Evangelho. Nós aprendemos a orar, a jejuar, a ler e a meditar e viver a palavra de Deus. Nós aprendemos com o pastor Antônio que domingo não é dia de dormir até mais tarde. Domingo não é dia de ir ao clube. Domingo é dia do... Nós aprendemos. Nós aprendemos com o pastor Antônio que às vezes nós precisamos mais orar do que comer ou dormir. Às vezes a gente precisa mais... Eu já ouvi ele falar isso muitas vezes. Eu preciso mais orar do que dormir.
Hoje eu preciso mais orar do que comer. A gente aprendeu também que Jesus é quem faz a diferença. Se tirar Jesus das nossas vidas, não sobra nada. A gente aprendeu que a gente precisa ser blindado de uma forma eficaz no Espírito Santo. A gente aprendeu a ser honesto, a viver em santidade. A gente aprendeu que existem coisas, pastor, que a gente não resolve na hora, que a gente precisa esperar um tempo para resolver essas coisas. A gente aprendeu a ser fiel no pouco e no muito. A gente também aprendeu que uma doença não pode nos parar de fazer a obra de Deus. O pastor Antônio nos ensinou a crer, a orar e a esperar pelo maior e mais duradouro avivamento que o estado de Goiás já presenciou. Ele nos ensinou a acreditar nisso. E nós aprendemos. Amém? Quem aprendeu diz amém. Amém. É só isso? Claro que não. Já aprendemos o bastante? De forma alguma. Queremos continuar aprendendo contigo, pastor, por longos e longos anos. O Senhor sendo bênção em nossas vidas e nós sendo bênção na sua vida. Obrigado por tudo até aqui. Mais uma vez, parabéns. O Antônio, eu poderia dizer que ele é um homem bom, um bom pai, um excelente esposo, um excelente profissional, uma pessoa muito dedicada em tudo que faz. Tudo que ele faz com perfeição e com muito amor. Ele é meu espelho, é minha segurança, ele me motiva, ele ora comigo quando eu preciso. Ele me dá os melhores conselhos. Ele é maravilhoso. Eu acho que faltam palavras assim para descrever, para colocar qualidades nele, porque sempre foi um pai muito bom, sempre foi muito presente, sempre foi muito amigo, sempre presente em educar, sempre presente em corrigir, sempre presente em ouvir a gente, em aconselhar. Dizer para ele que ele é muito importante na minha vida, que eu não vivo sem ele. São 32 anos de casados e que eu quero viver mais uns 32 multiplicado por muitas vezes. Todos os momentos com meu pai são únicos. Às vezes que eu preciso de um conselho, ele me aconselha. Quando eu preciso desabafar, ele é meu melhor amigo. Me apoiar assim sempre nas minhas escolhas, né? Sempre me ensinando a buscar de Deus qual era a direção que Deus tinha para minha vida e mais precisamente assim no meu casamento. E o tempo todo assim eu vi o meu pai dizer amém, minha filha, é isso que você quer, é isso que o Senhor testificou no seu coração, Ele testifica no meu também e eu estou aqui, estou com você, vamos lá, vamos junto, Deus abençoe. Os dias de culto, quinta-feira, domingo em especial, são dias especiais para mim, porque Ele é o meu pastor e eu tenho o maior prazer quando chega esse dia de ir até a igreja, a casa do Senhor, para ouvir uma palavra ministrada por Ele. Que o meu desejo é que o Senhor possa prolongar essa data por muitos e muitos anos, dizer para Ele que Ele é muito importante na minha vida, que eu não vivo sem Ele. Parabéns, né? Para mim é um dos dias mais felizes da minha vida. É o dia do aniversário do meu pai. É o dia que eu falo, nossa Deus, obrigado por mais um ano de vida que meu pai completa. Muitos anos de vida, muita saúde, muita paz. O Senhor continue sempre nos caminhos de Deus. Ele sabe que o tempo todo, quando eu abraço ele, eu sempre digo para ele, pai, o Senhor é tudo para mim. E eu não me canso de dizer isso, sabe? Falo agora de novo e quantas vezes preciso for. Eu te amo demais, tendo o Senhor como avô, o melhor avô que existe para o meu filho, o melhor sogro para o meu marido. Nessa data é um feliz aniversário, né? E dizer que o meu desejo é realmente esse, que o Senhor ainda viva muitos e muitos anos, que a minha vida
possa continuar, enquanto eu viver aqui na terra, que eu esteja do seu lado.